Todos bem-vindos a mais um review aqui no nosso canal, Momento do Conhecimento. E hoje nós vamos falar acerca de panorama do Novo Testamento. Eu quero apresentar um material para vocês que eu adquiri, já li ele inteiro. É um material ótimo, apesar de ser um material fino, né? Não é muito extenso, mas ele tem bastante conteúdo, tá? Eu recomendo para que você tenha uma visão panorâmica do Novo Testamento, né? Antes de você entrar a fundo no estudo do Novo Testamento, você vai ter uma visão mais ampla, né? Uma preparação, né? E vai ter toda uma abordagem, né? Histórica, cultural, muito interessante, tá? Esse livro é da Geográfica Editora, Santo André, escrito por Magno Paganelli. Magno Paganelli, ele tem uma pós-graduação, né, em doutor em História Social, ele é mestre em Ciência da Religião, pós-graduação em Novo Testamento, didática de ensino superior, né, e tem graduação, bacharel em Teologia, licenciatura plena em Pedagogia, Ética, Publicidade. Então é um autor que ele realmente ele conhece do assunto, tá? Esse livro ele é de capa dura, ele tem 288 páginas, ok? Em papel pólen, 70 gramatura. O seu formato é 15,7 por 23 centímetros. As suas folhas são amarelas, tá? Que facilita na leitura, né? Não cansa muitas vistas. As letras têm um tamanho bom, confortável para a leitura. É uma folha, né? Que ela não é fininha, tá? Então é um material muito bem feito pela Geográfica Editora. Aqui atrás nós vamos ver o seguinte escrito: essa obra contempla aspectos como a formação do cânon do Novo Testamento, as línguas originais, as traduções, os modos de interpretação dos diferentes estilos literários contidos nessa porção da Bíblia. É uma introdução a cada um dos livros. Entre outros variados assuntos, os documentos do Novo Testamento são fruto de um momento cultural, político, social e religioso específico. Por isso, Magno Paganelli resgata o amplo pano de fundo histórico que moldura os eventos narrados pelos autores bíblicos. Sem esse trabalho, o leitor do nosso tempo não consegue compreender determinadas passagens, figuras e narrativas com toda sua clareza. Além do panorama de cada evangelho, epístola ou livro, esta obra vem enriquecida com 8 artigos e 8 apêndices que aprofundam determinados temas, ampliando a visão acerca do universo do Novo Testamento. Por fim, o leitor encontrará também mapas, quadros e fotos, o que certamente fará o panorama do Novo Testamento uma obra de consulta constante para professores, estudantes, obreiros e a todo cristão que procura refinar a sua fé por meio do conhecimento das Escrituras. Bom, vamos dar uma olhada por dentro. Panorama do Novo Testamento, Magno Paganelli. Supervisão editorial. Panorama do Novo Testamento, Magno Paganelli. Um amplo olhar sobre o Novo Testamento, com recursos para mensagem, aula e consultas rápidas, com artigos, fotos, quadros ilustrativos, tabelas. Geográfica Editora, Santo André, 2015. A ficha catalográfica, o sumário. O que é que nós vamos encontrar nessa obra? Prefácio, introdução. A razão para os profetas e os movimentos proféticos. Fundo histórico da situação social e econômica no Novo Testamento. Capítulo 3. A preparação para o Novo Testamento. Capítulo 4. A língua do Novo Testamento. Capítulo 5. O cânon do Novo Testamento. Capítulo 6. Os Evangelhos e Atos. Capítulo 7. Epístolas e Apocalipse.
Referências bibliográficas. Apêndice 1, conceitos de inspiração. Apêndice 2, a divindade de Jesus durante sua vida terrena. Apêndice 3, o conceito de corpo a partir do Novo Testamento. Apêndice 4, cronologia da vida de Jesus. Apêndice 5, cronologia da história da Igreja. Apêndice 6, os apóstolos seguem a missão, século I em diante. Apêndice 7, William Carey, o pai das missões modernas. Apêndice 8, as alianças de Deus. Bom, aqui nós temos aqui uma pequena introdução. Nós vamos encontrar bastante coisa aqui neste livro e nada superficial, tá? Eu acredito que a primeira parte desse livro, a primeira abordagem, né, como é uma preparação para o Novo Testamento, é importante a gente entender isso, que quando você vai estudar o panorama do Novo Testamento, você precisa entender primeiro o contexto histórico, cultural, religioso da época, tá? Então ele vai fazer toda uma abordagem antes, a primeira parte, para depois entrar no Novo Testamento, nas epístolas e no livro do Apocalipse. Então isso é importante, essa introdução. Então a primeira parte do livro, a maior parte do livro é essa preparação, tá? Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência antes de entrar nos evangelhos. Então ele vai abordar assuntos históricos, culturais, econômicos, tá? A questão das profissões no tempo de Jesus, antes de entrar propriamente dito nos evangelhos. Então a primeira parte é uma parte que é para um aluno ou para um estudante nível médio, tá? Talvez não agrade muito aqueles que estão começando, que querem uma coisa já mastigada, uma coisa já pronta, né? Então, assim, leva um pouco tempo para você ir absorvendo, para você entender o contexto do Novo Testamento. Mas é muito importante, né? Nós temos aqui a introdução, aliança ou pacto de Deus, o que é o Novo Testamento. Então tem bastante conteúdo. Aqui vai falar sobre as 7 dispensações, né? A inocência, a consciência ou responsabilidade moral, governo humano, promessa, a lei, né? A igreja ou graça ou dispensação do Espírito, reino ou milenial. Domínio político dos romanos sobre a Palestina, domínio da cultura grega helenista, o helenismo, sobre todo o território dominado pelos romanos, a falência do judaísmo com o sistema religioso dividido em partidos religiosos. Nós temos aqui bastante quadros, né, os quadros dos evangelhos, tópicos. Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Perfil de Cristo, Deus homem, João, Deus homem. Perspectiva dos sinóticos, históricos. Perspectiva de João, teológico. Material ímpar. Então nós vemos aqui os sinóticos, menos ímpar. Mateus tem 42%, Marcos 7% e Lucas 59%. Mais ímpar, João 92%. Ou seja, de todos os 4 evangelhos, João é que tem mais passagens inéditas que não aparecem nos 3 evangelhos sinóticos. Essa porcentagem são as repetições em que aparecem os textos nos 3 evangelhos. Cronologia, menção de uma só Páscoa. João vai fazer a menção de 3 ou 4 Páscoas. Geografia, os evangelhos sinóticos são concentrados no ministério da Galileia. Já o evangelho de João é concentrado no ministério da Judéia. Material retórico, nos evangelhos sinóticos são mais públicos. No evangelho de João são mais privados. E aí nós vemos aí a mulher samaritana, né, que teve um encontro ali com Jesus, um encontro pessoal, né, só ela e Jesus. Assim também nós vemos Nicodemos. Método pedagógico usado nos evangelhos sinóticos, parábolas. No evangelho de João, alegorias. ênfase pedagógica nos evangelhos sinóticos, mais sobre ética, ensinos práticos. No Evangelho de João, mais sobre a pessoa de Cristo. Relação com outros evangelhos. Os sinóticos são complementar. O Evangelho de João é suplementar. E aqui no capítulo 1 nós vemos a razão para os profetas e os movimentos proféticos, o teor do discurso profético. E aqui é importante que tem esse número
que são as notas do editor, que vem logo abaixo, tá? Isso ajuda muito, né? Porque tem livros que as notas ficam no final do livro. Então, você está lendo, você precisa ir lá no final do livro para poder ver quais são as notas do editor. Então, aqui já vai estar na própria página. Nós temos aqui fotos, que são fotos do autor do livro, tá? Fotos que ele mesmo tirou em Israel. Então, aqui é uma réplica do templo em Jerusalém, arquivo pessoal do autor. Fundo histórico da situação social e econômica do Novo Testamento. Né? Banditismo social judeu antigo. Mais fotos, né? Massada. Aqui a Torre de Davi. Profissões no tempo de Jesus. Preparação para o Novo Testamento. Os impérios, né? Então ela vai mostrar o Império Grego, né? A dominação romana, a cultura grega. Aí nós temos esses artigos, né? Que vão vir junto com o texto. Artigo 1, a Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, traduzida no reinado de Ptolomeu II, Filadelfo, na cidade de Alexandria, no Egito, em 284 a 247 a.C. A sua importância é enorme, pois além de ser um reflexo do judaísmo helenístico, também foi a fonte de inspiração para os escritos teológicos dos pais da igreja. Então era a Bíblia que os apóstolos, né, que Jesus, os apóstolos usaram, né, que foi a Septuaginta. A revolta dos Macabeus, busto de Antíoco IV Epifânio, pluralidade da religiosa em Israel, mundo religioso dos pagãos, a língua no Novo Testamento, a escrita dos originais, registro das ideias, preservação da escritura, e aqui nós vemos que vai apresentar vários manuscritos, né? Vai dar uma introdução a esses manuscritos, manuscritos gregos em papiro, fragmentos de John Highland, que é o fragmento mais antigo que nós temos no Novo Testamento, que é um pergaminho bem pequeno, é um fragmento, né? Não é nem uma página inteira, de João, né? que é o mais antigo que nós temos. Fragmento P, manuscritos gregos em pergaminho, manuscritos sinaíticos, codex sinaíticos, manuscritos alexandrinos, manuscritos vaticano, manuscritos efraimita, as traduções, a Septuaginta, Pentateuco samaritano, traduções síriacas, né, o síriaco antigo, a versão peshita, tradução latina, que é a Vulgata, traduções para o português, né, a versão de Figueiredo, Almeida Revista Atualizada, a Bíblia no Brasil. Então é uma abordagem bem interessante. O Cânon, Novo Testamento, capítulo 5. A Bíblia dos primeiros cristãos. A formação do Cânon no Novo Testamento. Então ele vai atrás, né, dos pais da igreja. O Cânon Muratoriano, o Cânon de Origens, Cânon de Eusébio de Cesareia, Cânon de Atanásio. Os concílios de Hipona, de Cartago, como foi canonizado nesses livros. Então nós vemos que antes desses concílios, os documentos que nós temos no Novo Testamento, eles já eram muito usados na igreja, tá? Então, por Orígenes vai até aqui declarar, por exemplo, que no tempo de Orígenes, que foi 185 a 253 depois de Cristo, né, já se usava, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Então não entrava aqui 2 Pedro, nem Judas e nem 2 e 3 João. Tá? Esse era o cânon de Origens. Os livros que ele achavam que eram realmente canonizados e inspirados por Deus. Tá? Então ele deixou de fora alguns livros, tá? Como no caso de Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, Tiago, Judas, Barnabé,
Pastor de Hermas, Didaquê e o Evangelho dos Hebreus, que eram cartas que também estavam circulando dentro das igrejas, tá? Aqui nós vemos o Eusébio de Cesareia, e vai trazer esta ordem, né, esses 26 livros, seguindo essa ordem. Atanásio, né, aqui no caso, Eusébio de Cesareia deixava fora, né, no caso, o livro de Apocalipse, que foi o último livro que entrou no cânon. O cânon de Atanásio, que já tinha os 27 documentos fora, incluindo o Apocalipse. Interpretação de estilos literários no Novo Testamento. Diferentes estilos de literatura, né, como interpretar o texto, né, perguntas do texto: quem, quando, a quem, por quê, onde, como. Também é possível dividir as perguntas em perguntas de observação ou que vemos no texto. Quem? Quem eram as pessoas que estavam inseridas naquele texto? Seres, entidades, né? Ou seja, tinha anjos, tinham demônios. O que? Coisas, objetos, peças, vestimentas, utensílios. Quando? Tempo, ocasião, eras. Onde? Locais, regiões, estados, cidades, vilarejos. Perguntas de interpretação: por quê? Razões, motivos, argumentos, causas. Tudo isso aqui é para entender o texto, tá? Isso aqui é para a gente fazer uma hermenêutica, um estudo do texto mais aprofundado, tá? Não é só uma leitura, mas é um estudo mesmo. Ou na forma de mais condensada: observação, o que vejo no texto; interpretação, o que isso significa; e aplicação, como funciona. Então tudo isso aqui é interessante, irmãos, para o estudo não só do Novo Testamento, mas para o estudo do Antigo Testamento também. Então nós temos vários quadros aqui, quadros sintéticos do Novo Testamento. A volta de Cristo. Então nós vemos que 1ª e 2ª Tessalonicenses, Apocalipse, Colossenses, Gálatas, 2 Pedro, Judas, 1ª, 2ª, 3ª João. Ética do cristianismo, Tiago. Sofrimento do cristão, 1 Pedro. Os ministros de Cristo, a Igreja de Cristo, Atos, 1 Coríntios, Filipenses, Filemão. Perseguição por Cristo, 2 Coríntios, 1ª e 2ª Timóteo, Tito. Obras de Cristo, Hebreus, Romanos, Efésios, Gálatas. Justificação em Cristo, Romanos. A vida de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos aqui as divisões no Novo Testamento: históricos, Evangelhos e Atos; sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas; suplementar, João. As epístolas paulinas, cartas às igrejas, né, Romanos, 1º e 2º. Cartas a indivíduos, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão. Cartas gerais aos judeus, Hebreus e Tiago; aos judeus e gentios, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas; e profecia, Apocalipse. Ele sempre vai trazer essas observações sobre as divisões dos evangelhos em cada carta, tá? Então é interessante isso que ele vai colocar. Por exemplo, 90% do livro de Marcos está repetido em Mateus e Lucas. Isso quer dizer o quê? Que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E os evangelhos constituem 48% do conteúdo do Novo Testamento. No máximo, eles representam somente 52 dias da vida do Senhor Jesus. Então são informações que ele vai nos dar, complementar, que vai ajudar muito a gente entender, né, o Novo Testamento. O Evangelho quer dizer boas novas, o Evangelho sinóticos quer dizer sim, juntos, ótico, ver, ou seja, ver juntos, olhar juntos. Então tem bastante coisa, ele vai separar número de palavras. Por exemplo, a palavra epístola tem a conotação de uma carta grande. De fato, as epístolas do Novo Testamento têm um comprimento muito maior que a média das cartas no mundo antigo. Na média, uma carta antiga tinha cerca de 1.300 palavras, enquanto o livro de Romanos, por exemplo, tem 7.101 palavras. Os evangelhos e Atos. Os evangelhos sinóticos. Então aqui faz uma separação. Os eventos iniciais. Judéia, 4 meses. Ministério da Judéia, 8 meses. Ministério da Galileia, 20 meses. Ministério da Judéia,
3 meses. Ministério em Pérea, 3 meses. Jerusalém e redondezas, 2 meses. Mais fotos, quadros. Olha só que interessante esse quadro. Tópicos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Data provável. Mateus foi escrito em 58 a 68 depois de Cristo. Marcos 55 a 65 depois de Cristo. Lucas 60 a 68 depois de Cristo. João 80 a 90 depois de Cristo, o último evangelho. Local de composição. Mateus foi escrito em Antioquia da Síria, Palestina. Marcos, Roma. Lucas, Roma, Grécia. João, Éfeso. Audiência original, ou seja, Mateus escreveu com uma mentalidade judaica religiosa. Então o evangelho de Mateus é o evangelho mais judaico que nós temos entre os 4 evangelhos. Marcos traz uma mentalidade romana, pragmática. Lucas traz uma mentalidade grega, idealista. E João traz uma mentalidade universal. Tema de Mateus, Messias, Rei. Tema de Marcos, Servo Redentor. Tema de Lucas, Homem Perfeito. Tema de João, Filho de Deus. Perfil tradicional de Cristo. Ezequiel capítulo 1, versículo 10 e Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 8. Então, nesse perfil tradicional de Cristo, em Mateus ele aparece como o leão, que representa a força, a autoridade. Em Marcos, ele é representado pelo boi, serviço, poder. Em Lucas, ele é representado pelo homem, sabedoria e caráter. E em João, ele é representado pela águia, deidade, pessoa. E aqui sim, agora nós começamos a entrar nos evangelhos, tá? No Novo Testamento. Então nós temos aqui esse quadro, que é o quadro da divisão de Mateus. Então nós temos o foco, a apresentação do rei e a rejeição do rei. As divisões. Do capítulo 1 de Mateus, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 11, nós temos a apresentação do rei. No capítulo 4, versículo 12, ao capítulo 7, versículo 29, nós temos a proclamação do rei. No capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 1, nós temos o poder do rei. E a segunda parte, nós temos aqui, do capítulo 11, versículo 2, ao capítulo 16, versículo 12, a rejeição progressiva do rei. Mateus capítulo 16, versículo 13, ao Mateus capítulo 20, versículo 28, nós temos a preparação dos discípulos do rei. No capítulo 20, versículo 29, ao capítulo 27, versículo 66, nós temos a apresentação e rejeição do rei. E no capítulo 28, versículo 1, no capítulo 28, versículo 20, prova do rei. Então os tópicos, ensinando as multidões, ele é temático, ensinando aos 12, cronológico. Local, Belém e Nazaré. Galileia e Judéia. Tempo, 4 a.C. a 33 depois de Cristo. Então nós temos aqui o autor, Mateus, a data que foi escrito, 50 a 70 depois de Cristo, tema, Jesus é o Messias, e o propósito para o qual foi escrito. Então nós temos mais fotos, mais um artigo aqui, nosso templo, nosso orgulho, nossa ruína. Fatos importantes do Evangelho de Mateus. Dificuldades. Ele sempre vai apresentar isso. Esses fatos importantes vai estar em todos os evangelhos, Atos, as epístolas. Também ele vai selecionar um texto que traz uma certa dificuldade para o leitor ou para o estudioso. Então aqui no caso, a dificuldade de Mateus, ele vai trazer Mateus 24, que é uma passagem escatológica. Tá? Então, leitores do Evangelho de Mateus, estudiosos de escatologia bíblica, frequentemente encontram dificuldades com o chamado sermão escatológico de Jesus, registrado no capítulo 24. A dificuldade maior é harmonizar as indicações dadas por Jesus aos destinatários reais de cada indicação. Cristãos tendem a ler este capítulo como se tudo nele fosse dirigido à igreja, mas não são. O sermão do fim dos tempos, ou escatológico, não tem um só público. Não foi proferido para uma audiência homogênea. A Bíblia não fala somente a um grupo de pessoas, mas a 3, Israel, Igreja e o mundo. Então isso é interessante. Tá?
Então, às vezes a gente lê Mateus 24, acho que ali está falando somente do final dos tempos, né? É algo referido à igreja. E não é, está apresentando ali, por exemplo, a destruição do templo em 70 depois de Cristo. E aí vai seguir a mesma coisa, o Evangelho de Marcos, autor Marcos, data, tema, propósito, fatos importantes, dificuldade. Lucas também, a mesma coisa, tabela inicial, autor, data, tema. Essa leitura já se torna uma leitura mais agradável para aquele que está estudando, né? Então, quando eu comecei a entrar aqui nos evangelhos, a leitura foi mais corrida, foi mais suave, né? Talvez para aquele que está iniciando, né, essa leitura seja mais agradável, né? Mas é um livro que é para o estudante médio, tá? Porque a pessoa que está iniciando, se ela começar desde o começo, talvez ela pare antes da metade do livro. Então é para quem que já está acostumado com a leitura, que tem curiosidades sobre o Novo Testamento, né? Então é material extraordinário, tá? Então vai seguir esta ordem. Nós temos aqui artigo 4. Então são vários artigos. Muito material, ajuda bastante. Olha quanto material. Mapas. Mais mapas. Artigo: que tipo de submissão às autoridades Paulo ensinou? Então vai falar sobre submissão às autoridades. Então são bastante conteúdos, tá? E aqui no finalzinho nós temos essas tabelas, autores do Novo Testamento. Temas mais importantes da vida de Cristo. E as referências bibliográficas. Os apêndices, né, que são estudos complementares. Então são bastante, né?